Olá pessoal, nesse vídeo, né, de hoje eu vou explicar para como que a gente consegue utilizar uma ferramenta no meu site para a gente conseguir fazer backtests de algumas estratégias particulares, né? A gente não vai conseguir fazer para todos os tipos de estratégias de day trades, backtests em ações e como que a gente consegue também fazer, né, reproduzir, né, esse backtest por N vezes, né? Fazendo um teste de Monte Carlo, para a gente conseguir reproduzir esse teste N vezes e ver quantas das possibilidades, né? Quantas das N possibilidades a gente vai conseguir ter um trade system, né, vencedor. Então, vamos aqui para a nossa tela. Aqui a gente tem, eu compartilho com vocês aqui, né, já o meu site. Então, para quem não lembra, né, é só colocar aí na página, né, diogosouto.streamlit.app e a gente vai cair aqui na minha página, no meu site. Então tá carregando aqui as coisas, aí a gente vem aqui em finanças quantitativas e esse é um cenário, né? É um estudo de backtest em ações. Então a gente vai selecionar aqui a opção abaixo que diz Day Trades em ação. Day Trades em ações. Joia. Então já estamos aqui no ambiente, né, para fazer o nosso backtest. Algumas coisas importantes aqui desse backtest. Ele é bem geral. A gente pode fazer o backtest no IBOV, né? Nas ações do IBOV, nas ações do IBRA, no SP500. Aqui no SP500 eu também faço uma distinção entre todas as ações. Aí aqui segue uma lista da quantidade das ações mais negociadas no SP500, né? Então, da ação 0 até as 100 mais negociadas, né? Então aqui vai entrar Microsoft, Google, Facebook, Netflix e outras. E aqui, né, entre 200 e 300 mais negociadas, entre 400 e 500. Aqui é só um filtro para a gente não precisar rodar sempre, né, todas as ações, porque acaba que tem um tempo computacional bem maior quando a gente estuda, né, uma lista com mais de 500 ativos. A gente pode rodar o backtest em cripto também, em ações da Europa. A gente também pode... Aqui é o índice, né? Stock XXX. E aqui a gente pode fazer o mesmo filtro, né, na quantidade de ações mais negociadas da bolsa. E aqui o decay, que aparentemente está com um problema. Vou consertar isso aqui. Mas a princípio, né, a gente consegue colocar aqui de forma bem simples ações negociadas em toda a bolsa. Joia. Então vamos fazer o teste com o SP500 inicialmente. Vamos pegar... Não, mentira. Vamos fazer com o IBOV, né? Que aí a gente faz uns setups que vocês já conhecem melhor inicialmente. Então aqui a gente vai colocar a opção não, a gente quer fazer apenas os backtests. E aqui a gente precisa definir o tempo máximo que a gente vai estar analisando. Eu sugiro que não coloque mais que 5 anos, tá? Senão o código vai demorar bastante para conseguir rodar. Tem um tempo computacional, né? Então vamos colocar aqui 12 meses inicialmente, só para a gente ver como que funciona, tá? Aí a gente vem aqui na definição da estratégia de trading. Então, vamos dizer a definição do capital que a gente quer utilizar. Vamos dizer que a gente vai utilizar 10 mil reais e alavancagem 5 vezes. Quantidade máxima de trades por dia. Vamos dizer que a gente vai fazer no máximo, sei lá, 3 trades por dia. Aqui define a variação mínima em porcentagem para cada entrada do trade, né? Basicamente, qual que vai ser o nosso desvio, né, da nossa métrica principal. Então, vamos dizer aqui que a gente vai estar comprando sempre 1,5 abaixo do valor que a gente vai definir daqui a pouco. Então, define a quantidade de dias para a referência na estratégia. Aqui é basicamente se a gente vai analisar só o último dia, os 2 últimos dias, os 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, vamos fazer uma estratégia aqui do Joe Biden, né, que é bastante utilizado lá na comunidade do Trade Objetivo, com Alan. Então, a gente coloca aqui 2. A gente vai estar analisando os últimos 2 dias, beleza? Defina o valor do stop em porcentagem. Então, vamos colocar aqui que a gente quer no máximo um stop de 4%. E deseja fazer um corte de preço mínimo, né, para a ação. Vamos dizer que a gente só quer pegar as ações acima de R$ 5 e define a quantidade de simulações aleatórias totais. Aqui é onde a gente vai conseguir fazer até infinitas vezes, né? Reproduzir infinitas vezes uma amostra, né, totalmente aleatória de N possibilidades de trades naquele dia.
Vamos começar com um número bem baixo, vou colocar só 10 aqui, só para a gente ver como que funciona, porque isso demora um pouquinho, tá? Sugiro quando vocês forem fazer, façam com pelo menos 250, 500 simulações, né? Até 1000. Mas se você estiver analisando uma janela temporal bem longa, se você colocar 1000 dias, aí vai demorar muito o código. Não sugiro que você faça isso. Se você estiver analisando uma janela de tempo longa, de mais de 2, 3 anos, tente colocar no máximo, né, umas 500 simulações aleatórias totais. E aqui embaixo a gente define o preço base, né, que a gente vai estar analisando. Então, a mínima do dia anterior, né, o fechamento, a abertura, a máxima. Então, vamos deixar a mínima, que a gente aqui está reproduzindo, né, o mesmo setup do Joe Biden. Então, simulações Monte Carlo para estratégia de trading. Se tudo está ok, vamos rodar o código principal. Clica aqui. Então, a gente clica aqui e o código vai começar a fazer a análise, né? Então, ele fez ali, está fazendo os cálculos e está projetando as figuras. Então, nós temos, né, na parte aqui de cima, a distribuição Monte Carlo para o universo de 10 possibilidades, capital inicial de 10.000 e alavancagem 5 vezes. Então, aqui a gente tem as curvas vermelha, seria a pior curva que a gente teve nesse cenário. Em verde, né, a melhor curva que a gente teve nesse cenário. Em azul, a nossa mediana, né, o valor médio que eventualmente nós obteríamos. E aqui embaixo a gente tem um resuminho, né? Não sei se consegue enxergar bem, né? Acho que sim. Então, nesse intervalo de um ano nas ações do IBRA, do IBOV, o menor lucro que nós tivemos foi de 200% em um intervalo de um ano, né? Então a gente multiplicou o nosso capital por 2 vezes, alavancando 5 vezes, né? Atenção. Lucro médio de 342%, né? Então a gente teve um ganho de capital aí bem relevante. E o maior lucro foi quase 500%, né? Aumentando aí o patrimônio em 4 vezes. Beleza. Aqui embaixo a gente tem uma métrica, né, para nós observarmos o drawdown total do sistema. Isso aqui é importante para a gente ter um controle, né, de se a estratégia está meio que parando de funcionar, se a gente está passando por um período mais difícil. Então aqui a gente consegue fazer um gerenciamento de risco, né, mais efetivo, né? Se a estratégia está passando por um período mais difícil, a gente pode eventualmente reduzir a alocação de capital. Se ela está passando por um período muito bom, a gente está perto, né, das máximas históricas, então isso indica que é um momento que a estratégia está funcionando bem. Então a gente pode pensar, né, em ficar mais alavancado. Isso tudo depende, né, do seu gerenciamento de risco. Depende do qual que é o seu objetivo com a estratégia, né? Então a gente fez os testes aqui bem simples e a ideia é essa, né? Por exemplo, digamos que a gente quer analisar, não o IBOV, né? Vamos dizer que a gente quer analisar os SP500, as ações mais negociadas da Bolsa, as 100 ações mais negociadas do SP500. Vamos continuar fazendo análise em 12 meses e, na verdade, vamos mudar o setup, né? Vamos dizer que a gente vai analisar aqui o fechamento e vamos trabalhar aqui com o setup do chicotada, né? Que seria comprando em 3%, é 2,6%, um range entre 2,6% e 4%, mais, digamos aqui, né, 3%. E aqui a gente precisa modificar também que a referência vai ser só o dia anterior. Então a gente coloca aqui a variação de 3%, quantidade de dias para referência na estratégia é apenas o dia anterior. Tudo depois disso, né, pode continuar igual. Vamos lá. Clica aqui para rodar o código. E aí a gente pode ir brincando, né, de fazer todas essas N tentativas até a gente encontrar um setup que nos dá uma boa curva, né, uma boa trajetória evolutiva. Então, por exemplo, nesse caso, o setup não foi tão bom, né, como o Joe Biden para esse grupo de ações. A gente sabe que no SP500 é um pouco mais complicado, né, da gente encontrar um setup que é vencedor. Eu tenho algumas estratégias, eu tenho algumas ideias, né, de por que isso porque esses setups, né, de comprando na mínimas, 2 dias, não funcionam muito bem. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Ó, se a gente rodar um setup similar ao Joe Biden, mas analisando as 200 até 300 ações mais negociadas da Bolsa, o que quer dizer isso, né? Que são ações que são bastante negociadas, né? São todas listadas no SP500, mas elas não têm tantos players, né, envolvidos do que as ações muito mais negociadas, né, como Facebook, Amazon, Google. Então, são ações que, no meu entendimento,
ainda tem uma margem para ter uma flutuação, né, no preço. Então vamos fazer o teste aqui exatamente igual, comprando 3%, que seria o chicotado, né? Vamos clicar aqui e ver como é que funciona. E a gente vai ver que, pelo que eu me lembro, né, isso aqui vai ser um pouquinho melhor. Então, beleza, foi bem um pouquinho melhor, né? A curva foi mais bonitinha. Mas, se a gente jogar aqui o Joe Biden, né? Vamos voltar aqui para o Joe Biden. 1,5, 2 dias, 3 trades, beleza. Vamos botar aqui, na verdade, 250. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ver aqui como que funciona. Aqui tem alguns avisos, né? Por exemplo, ele vai estar rodando, vocês conseguem ver, né? Processando, simulação de Monte Carlo. Está demorando mais ou menos 2 minutos para fazer essa simulação. Até agora, né, já foram 12%. Aqui a gente tem uma média de 1,8 iterações por segundo. Então a gente vai construindo aqui nossa curva, né, de Monte Carlo para esse sistema. Terminando esse, eu não vou fazer outro teste, né, mais demorado que esse, nesse caso. Mas, se vocês virem aqui e rodar criptos, vocês vão ver também que esses setups também funcionam em criptomoedas. Então, vocês podem testar se eles funcionam também nas ações da Europa, nas ações do Nikkei. Provavelmente eu vou alterar ali o arquivo, né, e vai funcionar. E aqui a gente consegue ver, né, também quais são as ações que estão nessa lista, né? Então, aqui a gente tem todas essas ações negociadas ali no S&P 500, que é o que a gente está analisando nesse momento. E agora, né, quase 50%. Eu não vou fazer testes aqui também com abertura e máxima. Eu já fiz vários estudos e eu nunca encontrei um setup bom, né, comprando à medida que o preço cai, onde a nossa referência de entrada, né, seja a abertura ou a máxima do dia anterior. Eu coloquei esses valores aqui só por curiosidade mesmo, para eu ir testando, né, e analisando, mas eu nunca encontrei um setup bom. Se você estiver interessado, né, em brincar um pouco, né, em trabalhar com compras, né, caindo um X% da abertura, do máximo, e se você encontrar algum setup vencedor, né, algum setup bom, coloca no comentário aqui embaixo que de repente vale a pena a gente fazer um estudo mais detalhado sobre esse setup. E aí, no final dessa simulação, né, que já está bem pertinho aqui de acabar, a gente vai ter uma curva com todas essas 250, esses 250 possibilidades de trades, né? Lembra que a gente vai estar escolhendo uma quantidade de ações do universo de mais de 100 possíveis, né? Por isso que a gente precisa fazer esse teste de Monte Carlo. Aqui não é tão simples como apenas rodar backtests em mini índice ou mini dólar, né, que é mais complexo. Então, nesse setup, analisando aqui, né, voltando aqui para cima, entre 200 e 300 ações mais negociadas do S&P 500, a gente tem uma curva bem interessante também e bem vencedora no último ano, né? Então, a gente vai de março até março, né, desse ano, e viu que o lucro médio foi de 270%, o lucro máximo, né, de 500%. Então, para você ver, foi até melhor do que o teste que a gente fez lá com o Ibov, né? Então, muita gente diz, esse setup não funciona no SP 500, mas será que não funciona, né? Será que a gente está analisando um grupo de ações ali, onde essas flutuações, né, dinâmicas de preço do mercado são mais eficientes? As ações, né, que são mais negociadas na bolsa, acaba tendo flutuações menos intensas, né, porque acaba que tem muitos players envolvidos, então existe toda uma parte teórica, né, de preço importa, preço não importa, por trás dessas ideias também, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui agora. Mas uma coisa interessante, né, só para vocês lembrarem, a gente pode fazer zoom, né, nessas regiões, a gente pode clicar nas curvas aqui, as curvas eventualmente desaparecem, e a gente fica ali com o nosso valor médio, né, desse universo de N possibilidades.
Vou fazer um teste aqui só para a gente ver rapidinho, na verdade. Vou colocar nos últimos 2 meses e vou rodar um universo de 1000 possibilidades. Ups. Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver se demora muito, né? Se for demorar muito, eu vou abortar a missão. 1 minuto e meio. Não, beleza. Dá para esperar. Se você quiser ir já pular para o resultado, né? Avança aí 1 minuto no nosso vídeo que você já vai chegar no resultado. Enquanto isso, vou só lembrar para vocês algumas coisas para vocês evitarem fazer. Evitem colocar mais de 60 meses na análise, porque senão o código vai demorar bastante e provavelmente ele vai acabar travando. Embora, né, esse processamento seja todo feito na nuvem, né, do servidor, eu não sei muito bem como esse servidor aguenta, né, esses cálculos estatísticos tão robustos. Então, nunca coloque mais de 60 meses. Até porque não faz nem muito sentido, né? Você analisar uma lista de ativos que vale para hoje, sendo que você está vendo como que ela funcionaria 60 meses atrás, não faz o menor sentido. E outra coisa, nunca tente colocar mais de 1000 simulações, né? Senão vai acabar demorando demais, não vai ser muito produtivo. Sei lá, se você for analisar até 3 anos, uma janela de 3 anos, até vale a pena colocar 1000 simulações. Mas às vezes é até mais prático, né, você colocar 500 simulações e 500 para você ter um controle ali de como que as coisas estão saindo. Então a gente já está bem perto aqui de terminar essa simulação. Lembrando, né? Capital do 10.000, alavancagem 5 vezes, entrando, né, 1,5 abaixo da mínima, os 2 dias como referência. E acho que saiu a figura. Beleza. Então aqui a gente tem, né, as 1000 curvas, né? Fica bem bonito. Mesma coisa, né? A gente pode puxar aqui para baixo. Então, por exemplo, né, nesse último mês, se a gente fizesse esses trades, né, a gente poderia ter um trade, uma escolha de ações que estaria caindo aí 97%. Obviamente, isso é 5 vezes alavancado, certo? E poderia estar na sorte, né, de estar ganhando 79% também. Então tem todo um universo de probabilidades que pode fazer com que a gente ganhe mais ou perca mais. Mas o importante é a gente sempre olhar para o valor médio, né? No longo prazo, tudo vai convergir para esse valor médio. Beleza? Acho que esse vídeo já ficou bastante longo. Se você tem alguma sugestão de novas ferramentas, né, que vale a pena ser incluída aqui no site, me avisa, escreve aqui nos comentários e aproveita, né, usa essa ferramenta aí que a princípio é gratuita para você descobrir novos setups e conseguir fazer testes, né, bem robustos para você ter mais certeza e para ter uma maior confiança no seu trade system. Então, é isso aí. Obrigado pela atenção e valeu!